Isso não é só um certificado. É a superação do Yuri, seu primeiro emprego e suas promoções. É que rolaram duas, por enquanto. O coletivo jovem do Instituto Coca-Cola Brasil já deu um gás para mais de 200 mil jovens em busca do primeiro emprego. Isso não é só um certificado. É uma vida com mais oportunidades para todos os Yuris espalhados pelo nosso país. Coca-Cola Brasil. Bom, olá de novo. Para quem eventualmente tenha chegado mais tarde, meu nome é Érica Fraga, eu sou repórter da Folha, e eu vou mediar agora a última mesa que encerra nosso seminário, que é o terceiro seminário Inovação no Brasil. Então, a gente falou no início, recapitulando um pouco aqui, das questões mais de natureza institucionais, as barreiras, as dificuldades, diversas dificuldades para o ambiente inovador no Brasil. A segunda mesa teve foco mais regional, né? E a gente falou da experiência do Nordeste, educação e como que os governos, aí, como que podem ser feitas as articulações para criar um ambiente mais favorável a práticas inovadoras, desenvolvimento de tecnologia. E a ideia agora é encerrar trazendo isso mais para o contexto do setor produtivo e, assim, afinal, o que é inovar, tentando mostrar isso a partir de exemplos, né? Então, o que tem sido feito, tanto em termos de parceria dos governos com o setor privado, quanto dentro do setor privado em si. Eu vou convidar para essa mesa o secretário de Transportes Metropolitano do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi. Por favor, pode subir. Bernardo Galina, vice-presidente da Whirlpool. E Rodrigo Brito, gerente de acesso à água do Instituto Coca-Cola Brasil. Tudo bom, Rodrigo? Não falei com você antes. Então, repetindo aí o esquema da segunda mesa, vocês têm 10 minutos para fazer uma explanação geral e depois abriremos para as perguntas, que podem, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, um dos assistentes recolhe as perguntas e me entrega. Alexandre, será que você poderia, então, começar falando um pouco da experiência aqui de São Paulo, né, de forma geral, como que se pode aí levar a inovação, colocar a inovação em prática, né? E o que tem sido feito, que experiências bem-sucedidas temos? Bem, primeiramente, um prazer enorme participar aqui contigo, parabenizar a Folha por promover esse debate sobre inovação, cumprimentar as empresas que estão aqui, na Whirlpool, Coca-Cola, o governo do estado do Ceará, que aqui também é um dos organizadores, não pude encontrar aqui, mas tenho na pessoa do governador Camilo Santana, uma pessoa de muita estima. Enquanto estive ministro das cidades, nós retomamos a obra do metrô, lá da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, então tive uma grande relação com o governo do estado, com o estado do Ceará, um governante que me traz muita admiração pelos seus gestos. E, voltando aqui ao tema, é absolutamente oportuno falar, apesar de não ter participado, né, dos debates aqui pretéritos, anteriores, sobre a inovação e daquilo que a gente vem buscando fazer nessa experiência de gestor público. Estava falando com o Irã que hoje eu não me sinto como um secretário dos transportes metropolitanos, mas eu me sinto novamente, porque eu sou da iniciativa privada, continuo, né, nas minhas atividades pessoais, continuo lá regularmente, eu voltei a ser um gestor de empresas, porque a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, ela nada mais é do que que é responsável pela gestão da Companhia Metropolitana, o metrô, a CPTM, a MTU, que é o gerenciamento das empresas concessionadas para o transporte de passageiros sob pneus, ônibus intermunicipais, com mais de 20 mil veículos que são concessionados e gerenciados pela empresa, e a Estrada de Ferro Campos do Jordão, que é uma estrada de ferro que fica naquela região.
Então, nesse aspecto, né, venho aqui representando a todas essas estruturas, especialmente o metrô, falar sobre o que estamos, né, retomando nesse debate de inovação. Inovação em vários aspectos, aspectos amplos. A inovação desde a gestão, porque temos empresas que têm uma relação dura, fria com o cidadão, né, no dia a dia. Transportamos nesse sistema mais de 10 milhões de passageiros diariamente e temos uma relação que ela é construída por décadas. E quando nós nos encontramos nesse desafio, o que nós conseguimos inovar? Inovar no processo, inovar na gestão, inovar na governança, inovar nas atitudes e inovar nessa relação com os nossos clientes, que são, obviamente, os cidadãos, que são utilizadores do serviço de transporte público. É o metrô, uma empresa extremamente admirada, uma empresa com mais de 50 anos de existência, então o nosso desafio é redobrado em que conseguimos implementar. Então, nesse ponto a inovação na gestão, né, o sistema de governança cada vez mais claro, mais transparente, com processos cada vez mais definidos e, principalmente, mais alinhavados com a iniciativa privada. Então, temos a condição de fazermos as concessões, como existem hoje a linha 4, a linha 5 do metrô, que são privadas. Então, temos que ter essa correlação de competição entre público e privado da mesma forma. Então, quer dizer, um contrato de gerenciamento. Como as empresas privadas são remuneradas pelo Estado para transportar o passageiro numa concessão privada. Então, da mesma forma, o que estamos implementando nessa inovação da gestão pública podemos fazer com que a empresa pública, no caso o metrô, seja visto, seja remunerado e seja cobrado, fiscalizado, como fazemos com a privada. A responsabilidade das empresas da linha 4 e 5 é do Estado. Ele concedeu, mas fiscaliza e é responsável para que esse serviço seja executado de maneira eficiente. Então, por que não eu não executo esse mesmo contrato de gestão, seja para cobrar, para fiscalizar as linhas que são operadas pelo serviço público, no caso o metrô, da mesma forma que ele é pelo privado. E da mesma forma eu remunere também a empresa por passageiro transportado. Então, quer dizer, se o passageiro ele embarca numa plataforma, seja no trem, seja no ônibus, e ele entra pelo sistema do metrô operado pelo Estado, a empresa passa também a ser remunerada pelo passageiro transportado e não somente pelo percentual de venda de bilhetes, que é o famoso Edmondson, que nós também vamos falar aqui daqui a pouco, que é o outro aspecto que a gente vem tentando vencer, né, e aposentar, que faz parte também de um processo de muita inovação. Então, esse é um grande desafio do ponto de vista da gestão, né, de mudança de processos históricos, de processos muito materializados e de difícil vencer, no ponto de que sempre foi assim, sempre fizemos dessa maneira, sempre essa foi a forma. Então, quer dizer, não, agora mudou. Nós temos que mudar, dar as oportunidades para as pessoas que estão nas posições e nas funções para que elas entendam que é um novo momento, que é uma exigência da população, porque o nosso cliente é muito exigente, e ele que remunera, tanto na compra do bilhete, é claro, quanto no pagamento dos seus impostos, para que as mesmas pessoas sejam hoje, da forma como remuneradas. Então, é um desafio muito grande pelos esses 37, 38 meses que temos pela frente, e que o governador do Estado, João Dória, tenta trazer muito da iniciativa privada. Então, quer dizer, processos inovadores na gestão pública, empresas que tenham competência e eficiência para serem, a nível de comparação com a empresa privada. Eu tenho que ser no setor público, nas linhas 1, 2 e 3 do metrô, melhor do que operam as linhas 4 e 5. Então, como eu faço para chegar lá? Como eu gero mais resultado? Como eu remunero melhor o meu acionista? Quem é meu acionista? O governo do Estado. Nesse caso, como eu me torno menos dependente do ponto de vista econômico e financeiro do governo do Estado. O metrô já não é dependente, mas como ele pode ser menos ainda do ponto de vista dependente, para que ele possa até chegar à capacidade de investir na ampliação das suas plataformas, nos investimentos que são realizados, que são todos eles feitos com o orçamento do governo do Estado, seja por financiamento, que é fiscal, seja por orçamento, que é oriundo dos impostos arrecadados. Enfim, como a empresa pode ser cada vez mais independente, para tocar até mesmo a sua expansão com os próprios recursos. E no outro aspecto, aí se fala-se muito em obra, engenharia, que é uma empresa que tem muito a se admirar. Então, inclusive, presta serviço de consultoria para a empresa de Fortaleza, né, do Ceará, para a Metrofor, para essa expansão metroviária. E no outro aspecto, também tocando no ponto da inovação, é como eu posso inovar no serviço. Uma obra do metrô, eu vou começar
hoje, mas provavelmente eu não termino até o fim do governo. Então, o que a gente consegue ser inovador no serviço? Nos mais de 4 milhões de passageiros que o sistema do metrô, operado pelo Estado, transporta diariamente, e nos mais de 5 milhões que são transportados entre as plataformas público e privado. Então, quer dizer, nós temos, desde janeiro, iniciado processos que são inovadores, não somente aqui, mas globalmente. Por exemplo, quando cheguei e chamei Google, Waze, Uber, 99, todas as plataformas de aplicativos que existem para dizer, ó, eu quero desenvolver um aplicativo de origem e destino que me dê a condição de levar ao passageiro, ao cidadão, a melhor forma dele entender o caminho que ele quer utilizar, o preço que ele deseja pagar de todos os meios de transportes possíveis. Mas para isso, eu tenho que quebrar um outro paradigma, quer dizer, abrir as informações do sistema metrô, as operações de transporte, as operações de infraestrutura, de manutenção, aonde eu vi aquele aplicativo das aeronaves, da aviação, aonde está o avião naquele momento. Eu falei assim, é esse que é o meu desejo para o metrô. Nós temos que ter ali a condição de dar para o nosso passageiro a real situação, em real time, de onde está o trem que ele deseja entrar. Porque se ele souber que ele perdeu aquele trem pelas condições do horário de pico, pela manhã, porque está lá com o desafio de uma lotação, como é a realidade, ele sabe que o próximo trem vem em 1 minuto e 30, em 2 minutos, porque ele vê aquela real condição real time. Isso não existe no mundo. Eu fui para Nova York, fui para Londres, fui para Paris, fui para Xangai, fui para Hong Kong, e nós não temos essa informação real time para os passageiros ainda. Temos aquela estimativa. Eu disse assim, eu quero uma operação real time. Eu quero que o passageiro chegue, ele entre no aplicativo, seja nosso, seja de terceiro, eu preciso dar o serviço público. Aí não encontramos um parceiro e fizemos nós mesmos. Então, nós estamos em processo de desenvolvimento para buscar implementar, até o fim do ano, nesse aplicativo de transporte público, que possa levar a solução de mobilidade. Você entra para dizer o seguinte, se você quiser entrar no patinete, na bicicleta, no ônibus, no trem, no metrô, para chegar ao seu destino, na customização da origem e destino. Porque a gente consiga levar assim, uma relação menos dura, menos seca com o nosso usuário, com o nosso passageiro, e leva uma solução inovadora, para que ele saiba onde ele está. Se o ônibus, por exemplo, naquele ponto de embarque ou desembarque, vai chegar daqui a 15 minutos, para que eu vou para o ponto naquele momento? Pode estar chovendo, pode estar lotado, eu posso ficar no meu trabalho mais 7, 10, 12 minutos, eu posso ficar um tempo maior, ou vou no supermercado, numa padaria, enfim, aproveitar melhor a minha vida, ao invés de ficar no ponto esperando pelo próximo ônibus, que é uma coisa arcaica. É inaceitável com a tecnologia, com todos os meios que a gente tem ao nosso dispor, nós não conseguirmos transformar essa ferramenta e levarmos ao conhecimento da sociedade. Então, assim, integrar tudo. Quer ir de bicicleta? Vamos trazer os aplicativos para a mesma plataforma. Não é você entrar aqui e dizer assim, não, quer ir de Uber, você entra aqui e vai para o aplicativo do Uber. Aí o head global da Uber veio aqui e disse assim, o que nós vamos fazer para poder integrar com vocês? Eu falei assim, ó, nós estamos à disposição. Ah, não, a Uber vai abrir, é a 2ª ou 3ª cidade no mundo, para o sistema de transporte público de São Paulo, para que ele possa, o usuário, ter como opção. Ele entra no Uber, acessa o metrô, acessa o trem, a plataforma do governo do Estado como a extensão da integração da intermodalidade. Quer dizer, é mobilidade urbana, quer dizer, ser inovador, porque pelo menos eu que vi nessas cidades que citei, não existem experiências semelhantes. Mexemos nesse assunto, estamos implementando, trouxemos o head global dessa operação da Uber e outras empresas que vieram para entender o que nós estamos tentando fazer, o que nós estamos de fato fazendo, para que a gente consiga entregar para a sociedade uma ferramenta inovadora simples, é um mero aplicativo, né, mas que vai inovar e muito a qualidade de vida das pessoas, para que você saiba, eu saio da minha casa e chego no meu trabalho naquele horário previsto, naquele tempo previsto, porque muitos estão assim habituados. Ah, eu levo 1 hora para chegar de casa ao trabalho. Mas, de fato, se eu for de bicicleta, se eu for de patinete, se eu for de ônibus, integrando com o metrô, integrando com o trem da CPTM, ou integrando com toda essa intermodalidade que existe no sistema de transporte público, como eu posso ir da minha origem até o meu destino e vice-versa melhor? Vai custar mais? Vai custar menos? Mas que eu vou ter a opção de escolher de um modo que eu tenha informação real da minha operação. Eu vou conhecer e, é claro, vou ficar menos tempo numa estação de embarque e desembarque, vou provocar menos reações
que são extremamente desafiadoras no dia a dia pelas lotações e pelas realidades urbanas, de desenvolvimento, seja de emprego, que vem 4,5 milhões de cidadãos da Zona Leste da região metropolitana de São Paulo, todas as manhãs para trabalhar no centro, na centralidade de São Paulo, e todas as tardes voltam as 4,5 milhões de pessoas, seja de carro, de ônibus, de metrô, de trem, todos os dias. Então, são realidades colocadas e que nós estamos buscando soluções. E essa é uma das apostas que nós, do sistema do transporte público do governo do Estado, apostamos para que a gente consiga arrefecer a relação com o cidadão, levar de um modo inovador a informação, algo, né, absolutamente que nós detemos nas nossas mãos, como uma solução inovadora para melhorar a vida de todos e levar, é claro, soluções que vão qualificar a vida das pessoas e, lógico, melhorar o sistema, seja de transporte, porque eu vou ter assim, a condição de reconhecer os gargalos e os desafios para que eu possa investir na expansão da malha metroferroviária na cidade, na região metropolitana, porque eu vou ter ali uma real noção da origem, do destino das pessoas, para saber aonde eu invisto. Qual é a decisão de investir uma nova linha, investir uma nova obra? Então, elas estão convergentes, correlacionadas, é uma solução que vai ao caminho do serviço, mas que, consequentemente, leva uma solução para o caminho de obras de engenharia. Ótimo. Obrigada, secretário. Se for seguir a ordem aqui, na qual vocês estão sentados, você pode ser o próximo, Bernardo, por favor? Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado à Folha pelo convite. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui com o Alexandre e com o Rodrigo. Meu nome é Bernardo, eu trabalho na Whirlpool. A Whirlpool, para quem não sabe, é dona das marcas Consul, Brastemp e KitchenAid no Brasil. Inovação, para a gente, é algo que vem junto com sobrevivência. Eu acho que, talvez diferente das conversas anteriores que tiveram aqui ao longo dessa manhã, inovação para a gente não é algo que começou agora. Quando a gente fala de indústria 4.0, por exemplo, é mais um passo que a gente está dando na inovação dos nossos processos internos, que começaram há 60 anos atrás. Então, assim, a gente vive isso diariamente. Então, é importante, só para vocês entenderem a minha fala, assim, inovação é algo que ganhou muita atração nos últimos 5 anos ou 10 anos, mas é algo que, para a gente, já está no nosso DNA desde quando a empresa foi feita. Dito isso, a gente teve 3 grandes ciclos de inovação dentro da empresa, ou de momentos históricos onde a inovação mudou a chave da forma ou que a gente agia, ou principalmente da forma que a gente pensava. Primeiro ciclo a gente falava de inovação de produtos e de processos. E daí a gente está lá na década de 60, na década de 70, que já era importante. A gente já tinha o início da reação dos chineses, tinha os americanos muito fortes, a gente é uma empresa americana desde aquela época, mas com capital diminuído, aquela época mais brasileira do que americana, hoje mais americana do que brasileira, onde a gente tinha que trazer para o mercado produtos de eficiência melhor, desde aquela época, e que fossem mais adaptáveis à vida dos consumidores. E a gente sempre investiu muito, inovação tinha esse foco. Produto, tecnologia, em parcerias importantes com universidades, a gente tem parceria com a Universidade de Santa Catarina, que é referência de refrigeração mundial há mais de 30 anos. Então, é algo que a gente vem construindo ao longo de todo esse tempo. Depois vem uma segunda fase, que eu considero a fase mais importante, que é uma mudança de mindset. A gente parou de entender que só produto ou só processos mais eficientes fariam a diferença, deixariam a gente no jogo, e começou a entender qual é a necessidade do consumidor frente ao uso dos meus produtos. E daí que eu paro de falar de vender uma geladeira e começo a preservar o alimento para o meu consumidor. Eu paro de falar de vender uma máquina de lavar roupas e começo a falar como eu cuido da roupa desse consumidor. Então, e a minha abrangência, o meu leque de concorrentes, ele muda completamente. Porque uma coisa é olhar para o meu concorrente como outras empresas que fazem geladeira. Outra coisa é olhar para o meu concorrente como qualquer coisa que pode preservar a comida, que pode ser uma caixa de isopor cheia de gelo. Ou seja, o espectro do que eu falo, ele muda por completo. Mesma coisa quando eu falo de lavar roupa.
Uma coisa é eu olhar para os meus concorrentes que fazem máquina em lavar roupa, outra coisa é olhar para quem presta o serviço de lavar roupa para outros, Sincasec, etc. E tal. Ou seja, são pequenos exemplos, mas muda a forma que tu enxerga o teu produto e a forma de approach com o teu consumidor final. Essa foi a segunda grande mudança. E agora a gente está vendo a terceira. Agora, de novo, que eu acho que é os últimos 5 anos que a gente começa a falar mais e mais de inovação. Que é como eu conecto tudo isso, as necessidades dos meus consumidores, ter um produto que eu inovo ele sempre, que ele está atualizado. Produtos, meu produto não é mais só o que eu pego, são os serviços que eu presto, que muitas vezes são mais importantes do que o meu produto, depende do elo da cadeia que eu estou. E coloco isso inserido completamente no mundo digital, onde eu começo a falar de experiência de venda, experiência de uso, que, de novo, é uma outra fronteira. Eu trago uma outra necessidade às demandas da minha empresa. Dito isso, qual é a realidade realidades interessantes que mudam na empresa, né? Uma empresa de tecnologia, de engenheiro. Hoje eu tenho data science dentro da empresa como algo extremamente importante. Hoje toda a parte de TI dentro da empresa é extremamente importante. As vendas que eu faço direto para o meu consumidor são todas em plataforma digital. E como que eu faço isso de uma forma de agregar experiência para eles? Esses são os desafios que a gente vive nessa nova era de inovação. E isso reflete em outras áreas também. Daí, se eu falo a inovação na área de sustentabilidade, que a gente faz desde muitos anos, ou seja, como que eu diminuo o meu footprint global quando eu dispenso os meus produtos, como eu reciclo os rejeitos da minha fábrica, como eu reutilizo a água dos meus processos, como eu consigo captar melhor a água de chuva. Ou seja, passa a ser temas que há um tempo atrás a gente não falava de uma forma estruturada. E a inovação traz essa necessidade de a gente botar isso como pauta produtiva. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter um custo mais elevado, ou eu não vou ter uma posição de marca que me interessa, porque ela está desconectada com a realidade das pessoas, dos novos consumidores, vamos colocar assim, e ao longo do tempo me distancia dos meus concorrentes, me distancia no sentido negativo dos meus concorrentes. Com tudo isso, eu acho que a Whirlpool ela conseguiu, e a América Latina, eu acho que é um pouco uma seara um oásis nessa seara, inclusive dentro da Whirlpool, a gente consegue botar isso na pauta. Eu acho que a Amazônia está muito em moda, né? Mas não só por causa disso, porque a gente é tido como um país verde comparado com outros. E a gente, dentro da Whirlpool, a gente lidera esse tipo de discussão, o que nos traz muito conforto para estar dividindo isso daí com vocês. Acho que é isso. Quis falar rapidamente, porque eu acho que o debate é mais frutífero do que eu estar aqui falando para vocês. Acho que as perguntas e respostas eu acho que exploram mais o interesse da plateia. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Bom, aliás, mandem perguntas para o debate. Recebi uma, por enquanto. Rodrigo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu também vou usar meu tempo aqui para contar 3 histórias de inovação. Como é que a Coca-Cola tem transformado seu portfólio de produtos, muito a partir do ponto de vista do consumidor, no centro, centrado no consumidor. Como é que a gente tem mudado a relação e a equação do quanto que a Coca-Cola gera de resíduos e transformado isso de um problema por uma oportunidade, e o que a Coca-Cola tem feito em relação à água, né, na sua cadeia produtiva, nas suas fábricas e nos locais onde elas estão. Então, eu vou trabalhar escolhi esses 3 temas para dar exemplos. Eu acho que a gente ouviu bastante sobre contexto, sobre desafios. Vou contar um pouco, vou tentar trazer um pouco de case, de solução, de mindset. A Coca-Cola, eu não disse aqui, mas é meu primeiro emprego, porque eu sempre fui empreendedor.
né, trabalhei na Aliança Empreendedora, a Emerge, trabalhando com empreendedores, inovadores, e a Coca-Cola ela me convidou para entrar lá e criar esse programa de acesso à água, que eu vou contar brevemente, mas isso para contar um pouco do quanto que a empresa tem mudado, né, e tem estimulado o que a gente chama de 4 comportamentos dentro da empresa, que é o comportamento da curiosidade, o comportamento do empowerment, né, então pelas paredes da empresa tem assim, é melhor pedir desculpas do que pedir permissão, enfim, isso realmente é estimulado. V1, V2, V3, e aí eu vou contar um pouco sobre os lançamentos e como que a Coca-Cola tem lidado com lançamentos de produtos e interagido com a academia, interagido com inovadores, interagido com esse ecossistema empreendedor. Eu falei de empowerment, falei de curiosidade, falei de V0, V1, V2, e o quarto comportamento é o que a gente fala de inclusiveness, que está muito relacionado a uma postura de diálogo, de ouvir, de estar muito atento, né, e, a partir do diálogo, criar melhores soluções. Então, para começar essa história, alguns dados da Coca, a gente está há 77 anos no Brasil. O Brasil é o 4º país do mundo, 4º maior mercado do mundo para a Coca-Cola, são 67 mil colaboradores, e a Coca não é uma empresa, ela é um sistema. Então, a gente tem, inclusive, a Federação de Fabricantes de Coca-Cola no Brasil, são 9. Então, tudo é negociado e tudo isso é legal porque há uma riqueza aí, regional e de diálogos. E, além desses 4 comportamentos, a empresa tem trabalhado muito metodologia ágil, criou uma incubadora interna, o royalty, a propriedade intelectual do que é desenvolvido é do criador, não é aquela, né, não é uma pegada, não, como é que fala, não é assim, tudo da empresa, não, é valorizar o inovador dentro da própria companhia, de qualquer função ou nível hierárquico que ele esteja. E eu acho que a primeira história, então, falando é de portfólio, como é que a gente sai de uma empresa que era né, só ou principalmente a Coca-Cola vermelha, para hoje ser uma empresa que no Brasil tem mais de 200 produtos, 26 marcas. Só em 2018 foram 15 novos produtos e um processo, uma esteira de lançamentos muito ágil, né, de lançar Café Leão, agora comprar o Costa Café, Yas, né, que é um refrigerante natural, então é água, fruta e gás. Del Valle, que passou por uma transformação incrível, agora Del Valle é só água e fruta, né, não tem mais nenhum adoçante, nenhum conservante. Eu vou contar um pouco como é que é o bastidor disso, né, em relação com inovadores. Então, em portfólio, acho que foi a primeira e a maior mudança. Então, dessas 26 marcas, 76 são de baixa caloria. Em 2018, a Coca-Cola reduziu 25% do açúcar de todas as suas bebidas, e isso não é para a empresa uma dor. Na verdade, isso é uma boa tendência, porque a gente economizou uma grana em açúcar, né, uma matéria-prima cara, então gerou caixa ainda. Mas, se vocês perceberem, as campanhas agora são da Coca-Cola sem açúcar. Antes era Coca-Cola zero, agora todas são Coca-Colas. Tem a original, a sem açúcar, né, e as outras e variações de um mesmo ícone, de um mesmo produto. Então, aí você tem, dentro da empresa, primeiro, um radar para o que existe fora do Brasil, de receitas que o Brasil gostaria de trazer para dentro, e de desenvolvimento próprio, desenvolvimento interno. E aí a empresa lançou e criou, ano passado, no Brasil, um dos 6 centros de P&D global, hoje fica no Brasil, para desenvolvimento, melhoria de produto, né, e adaptação dos produtos ao paladar, aos gostos dos consumidores brasileiros. Então, vocês vão ver hoje a campanha, as campanhas da Coca Brasil, Coca-Cola Brasil, é sobre Del Valle, é sobre Leão, é sobre Verde Campo, né, é o Total Beverage Company, né, uma empresa total de bebidas, e não mais uma empresa que é de refrigerante. Olimpíadas, enfim, a gente está com muitas coisas daí para frente, reforçando essa mensagem e esse posicionamento. A segunda história que eu queria contar é sobre água. Então, a água é a nossa principal matéria-prima. A Coca já vem aí trabalhando em inovação há mais de 30 anos para aumentar a eficiência, reduzir consumo. A gente vem reduzindo, nos últimos 10 anos, mais de 30% do quanto a gente
consome de água para cada litro de bebida produzido. E hoje, se você compra 1 litro de bebida, fora o 1 litro daquela água, daquela bebida, é usado 0,6 ou 0,6 a mais. Então, a gente está, hoje é um benchmark mundial, 1,6 litros para cada litro de bebida. E foi inaugurada agora, mês passado, em Duque de Caxias, no Brasil, a fábrica mais moderna do mundo, né, em termos de água, de eficiência energética. Né, então, foi todo é muito legal, assim, é uma fábrica que as empilhadeiras andam completamente sozinhas, não tem ninguém, é totalmente autônomo, e aí inteligência artificial, 4.0, etc. Mas o quanto que isso não tem reduzido emprego, mas tem aumentado o emprego com maior valor agregado. É mais gente para trabalhar em inteligência comercial, é mais gente para trabalhar em desenvolvimento tecnológico, data science. Então, às vezes a Coca parece uma empresa de pesquisa, a quantidade de pesquisa lá dentro é enorme, né, de dados. Então, além de eficiência em água em fábrica, a gente tem um trabalho de neutralidade hídrica, ou seja, de quanto que a gente repõe para a natureza a água que a gente consome. A gente chegou a 2 vezes, né, de neutralidade, ou seja, só com projetos de conservação, preservação, reposição de bacias, a gente já devolve 2 vezes a água que a gente consome nos processos produtivos. E o terceiro pilar de água, que é onde eu estou responsável, que é que, além de fábrica e natureza, como é que a gente aproveita os mais de 1 milhão de pontos de venda, ou seja, essa capilaridade da Coca, para também levar acesso à água para comunidades rurais isoladas que não têm água tratada nas suas casas. Quando não tem água tratada, geralmente também não tem internet, geralmente também não tem comunicação, né, são áreas isoladas, não tem energia muitas vezes. E aí a Coca, em 2017, a gente lançou uma aliança de organizações. Então, Coca, Avina, WTT, Trata Brasil e mais 13 organizações do Brasil para trabalhar a construção, a reforma, a ampliação de sistemas de tratamento de água nessas comunidades, sistemas autossustentáveis. Né? Você tem um operador comunitário, você tem uma associação, ou seja, as famílias cuidam desses sistemas e não dependem né, não ficam dependendo do Estado ou do investimento externo para isso acontecer. Esse programa de acesso à água está hoje em 8 estados, em 240 comunidades, e já leva acesso à água para 77 mil pessoas. Né? E, por último, que eu tenho aqui 1 minuto, eu queria contar do caso relacionado a resíduos. Então, falei de portfólio, falei um pouquinho de água. Resíduos é um tema que virou prioridade global. O nosso presidente global criou, ano passado, lançou um compromisso de reciclar 100% de tudo que é produzido até 2030. E o Brasil já estava muito à frente, porque já vinha há 10 anos trabalhando com Reciclou Ganhou, Coletivo Reciclagem, cooperativas de catadores. Então, o World Without Waste, o mundo sem resíduos, virou um compromisso global. A Coca Brasil já estava bastante avançada nesse tema. E o que eu posso dizer relacionado à inovação nesse tema é de um investimento de 1,6 bilhões em mudança de planta fabril, em construção de uma recicladora própria, em adaptação nas fábricas, e a voltar um costume que acho que todo mundo aqui lembra, como é que a gente comprava as bebidas na década de 80. Garrafa, e devolvia essa garrafa. Né? Então, foi lançado esse ano a campanha Viva Mais Retornável, né? Um investimento grande que, além da campanha de volta dos retornáveis, né, que para a gente é super importante, que a gente também fideliza os clientes, a gente criou, junto com isso, pela primeira vez, a chamada Garrafa Universal. E isso foi imagine o que é, numa Coca-Cola, mudar um ícone, né, que é a garrafa da Coca-Cola. E hoje a garrafa da Coca-Cola é a mesma garrafa da Fanta, da Sprite e de outras bebidas. Isso facilita a coleta, isso facilita a retornabilidade, a lavagem, a reciclagem. E o resultado desse conjunto de ações de investimento, de melhoria, de campanha em retornáveis é que a gente, em 2018, dobrou a venda de retornáveis no Brasil, dobrou, né, isso em menos de 1 ano e meio, e hoje 42% dos lares brasileiros, né, já estão comprando, já estão consumindo, já têm
as bebidas com garrafa retornável. Então, a gente tem aí muita coisa ainda pela frente, mas eu acho que esse é um caso legal de como é que você transforma desafios, dores, pain points, em oportunidades, colocando assim, tudo isso que eu estou falando é em interação com ativistas, com universidades, com startups, com inovadores. A gente acabou de criar, agora lançar o Beyond Packaging, um desafio para inovadores, para startups. Então, eu acho que é isso que qualquer empresa de qualquer tamanho, não estou falando que qualquer, tem que ter, né? Essa atitude de diálogo, de construção, de buscar soluções, porque eu acho que a gente ficar reclamando não vai mudar muita coisa. E eu acho que, assim, se tem tanta dificuldade, tanto desafio no Brasil, também a gente tem muita oportunidade. Onde mais tem desafio, onde tem menos concorrência, né? Então, acho que a gente vê esse oceano azul aí da inovação, o talento dos brasileiros, né? Muito brasileiro é referência em biotecnologia, enfim, não só na Coca, em vários setores. Então, acho que a gente tem que ver as luzes aí da inovação e trabalhar para que isso ganhe cada vez mais espaço e destaque. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom, vou direto para as perguntas aqui que eu recebi, que são específicas para cada um de vocês, mas, claro, sintam-se à vontade para comentar, para todos comentarem. Secretário, o Valmir Caetano, da Câmara Municipal de Limeira, pergunta: para quando está prevista a efetiva inovação, entre aspas, acerca da implantação no Estado do trem intercidades? E ele também pergunta: há algum projeto, mesmo que de médio prazo, para o transporte fluvial de passageiros na região metropolitana de São Paulo e no Estado como um todo? Eu também queria te fazer uma pergunta. Você estava falando desse aplicativo para localização em tempo real, que sem dúvida um projeto muito interessante, mas você falou que em países desenvolvidos não há nada semelhante. Eu lembro que quando eu morei na Inglaterra há muitos anos, a gente podia ver em Londres o horário do ônibus. Por isso que eu fiquei curiosa quando você falou não tem experiência parecida. Em que exatamente que ela é diferente? O que eu me lembro é que, assim, não era um aplicativo, mas você entrava no site, você conseguia ver o horário que o ônibus ia chegar, eu achava ótimo. E no ponto também, aparece aqueles, né, piscava ali, seu ônibus está atrasado ou não está, que sem dúvida é ótimo para as pessoas se programarem. Mas aí eu queria tentar entender melhor o que esse projeto de São Paulo tem que vá além desse exemplo específico, que é o único que eu tenho, que eu conheço. Bem, Érica, primeiro eu vou responder a pergunta do Valmir a respeito do projeto do trem intercidades. É uma retomada o transporte ferroviário de passageiros numa posição entre cidades, né? Hoje ela ocorre de modo entre as cidades aqui da região metropolitana de São Paulo, e que o governador João Dória fez este compromisso com a sociedade. É um projeto muito desafiador pelo fato dos seus desafios, porque dependemos do governo federal. Temos tido um ótimo diálogo com o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, o presidente tem dado apoio no sentido, porque o trem hoje da CPTM, a linha 7, ela opera entre São Paulo, quer dizer, a Estação da Luz, e a cidade de Jundiaí. Mas entre Jundiaí e Campinas é uma concessão federal que ela não tem uma utilização expressiva. E essa concessão hoje ela pode ser devolvida por essa empresa privada para que o governo federal faça o que deseja, mas ela precisaria ser devolvida do modo ao qual ela foi concedida. Como foi baixa utilização, são vias existentes que uma tem efetiva utilização, a outra não, com pouquíssima manutenção. Então, os investimentos seriam muito substanciais para que ela fosse devolvida. Enfim, para resumir, seria um processo mais demorado. Então, o que nós temos tido de diálogo com o Ministério da Infraestrutura é fazermos a concessão da faixa de domínio dessa operação existente, para que nós conseguíssemos, sim, resolver os embrólios jurídicos e legais e fazer essa modelagem, que será feita pelo BIRD. Nós já começamos, certo, para o estudo de uma PPP ou de uma concessão, integrando a linha 7 dentro deste projeto, para que ela faça parte, porque para aquele que irá investir o que for necessário, ele já tem, a partir do D1,
uma operação que transporta 500 mil de passageiros diariamente. E é claro que o compromisso de fazer a melhoria no trem parador, porque o trem opera e continuará operando entre a cidade, Caieiras, Perus, Francisco Morato, enfim, toda essa linha 7 já existente, e será estendido, né, posterior a Jundiaí, Louveira, Valinhos, Vinhedo até Campinas. Então, quer dizer, são 2 projetos, que é o parador até Campinas e o trem intercidades, que ele terá de operar aí, que nós trabalhamos com em torno de 60 minutos na viagem entre Campinas e São Paulo, mas nosso objetivo é modelar até o final do ano. Para isso dependemos do governo federal estritamente nessa situação de Jundiaí a Campinas, do que teremos de objeto para incluir nessa modelagem, para que a gente possa licitar no primeiro trimestre do ano de 2020, para atrair, seja PPP, seja concessão no investimento que o Estado, dadas as nossas condições fiscais e orçamentárias, que eu não preciso repetir, são muito difíceis, que a gente consiga atrair o capital privado para realizar esse investimento de uma maneira que seja mais viável. Então, o nosso desejo é modelar, colocar aí até o primeiro trimestre, e com certeza uma obra como essa, que já se dialoga entre uma segregação de vias, que é algo que é muito histórico e recorrente no debate a respeito dessa integração de carga e passageiro entre Jundiaí, especialmente entre Perus e a Moca, que é um desafio entre transportar carga e transportar passageiro, mas é algo que também tem sido retomado esse debate, para que a cidade de São Paulo não perca o transporte de carga, porque se você faz alternativas que não passem pela cidade de São Paulo, a pequena carga que venha da Whirlpool, que venha da Coca, que venha de outras empresas, elas tenham também a possibilidade de vir pelo transporte ferroviário para aqui, a cidade de São Paulo. E é claro que aquelas que vão até o Porto de Santos para serem exportadas, como minério, grãos, enfim, agricultura, para que elas também consigam ter essa relação mais funcional e mais producente na segregação de vias, que pode ser uma das opções a serem desenvolvidas para o projeto de trem intercidades. Viabilizar o transporte de passageiro, Campinas, São Paulo, e viabilizar o transporte de cargas mais efetivo, que hoje é baixo, entre Campinas e São Paulo e, obviamente, entre Campinas e Santos, nessa operação de integração seja carga, seja passageiro. Então, Valmir, a gente acredita e aposta e trabalha e dedica para que firmemente a gente possa ter, até o final do ano, modelado, lembrando, depende do governo federal, e no primeiro trimestre do ano que vem, licitar essa modelagem que será desenvolvida pelo BIRD, para que a gente possa atrair o investidor e realizar uma obra que será desenvolvida eventualmente pelo o setor privado. E, Érica, pacificando a sua dúvida, ainda coloquei, frisei claramente, os aplicativos que existem, Citymapper e outros, eles operam por estimativa, porque as operações metroferroviárias, elas têm um paradigma que eu disse aqui, repito, que precisam e que aqui neste caso serão quebradas. Abrir os seus dados para operação. Então, quer dizer, você vai expor a operação ao modo mais transparente possível, para que o aplicativo não seja só uma solução de mobilidade. Eu vou da origem ao destino da forma que eu escolher, do custo que eu desejar, os meios que eu desejar, mas que eu também tenha um meio de comunicação com o sistema. Acho que assim, o monitor na estação é bom, mas ele é ultrapassado. O monitor dentro dos trens é bom, mas ele é ultrapassado, porque quando você entra no trem, boa parte das pessoas estão ali no olho do seu smartphone. Então, como que a gente não tem ali uma solução que a gente possa apresentar uma informação que vai melhorar a sua vida no teu smartphone, que você fica boa parte do teu tempo utilizando, mas também ter a possibilidade de ter uma interação. Olha, eu tive um problema no trem, as portas de embarque e desembarque que abrem mais de 1.550.000 vezes diariamente, um trem pode ter um problema numa porta e, infelizmente, tem que ser esvaziado. Então, quer dizer, as pessoas não entendem, não têm informação, é áudio, mas eu tenho uma relação, uma interação, para que ela saiba o que acontece em real time, para que ela saiba o seguinte, houve um problema, como já houveram no decorrer de todas essas décadas, alguns problemas de operação, de manutenção, de tragédias que muitas vezes não podem ser noticiadas por organismos internacionais, como suicídios e outros, que nós temos que comunicar com o cidadão, com o passageiro. E que ali também é a melhor plataforma. Você saber, você denunciar o abuso sexual, um dado criminal, uma segurança pública, ao lado da implantação do reconhecimento facial, que a gente está implementando também nas câmeras de vigilância do sistema. Então, assim, você ter esse canal de comunicação. Eu sei, por uma ferramenta que hoje, como eu lhe disse, eu fui a todas essas plataformas discutir e conhecer. Nova York, o MTA, Londres, no TFL, Xangai,
na operação de Xangai, Japão, Tóquio, para saber o seguinte, o que tem hoje disponível. Então, o que eu posso fazer para melhorar de forma inovadora? Essa relação, primeiro, dar a melhor informação e mais assertiva, aquela real time para o meu cliente, o meu passageiro. E segundo, criar esse canal de comunicação, para que ele saiba o que acontece, como acontece, e tirar dúvidas do que eventualmente também possa acontecer. Enfim, todos esses caminhos que possam ser permeados. Dessas grandes metrópoles, quem está mais avançado nesse sentido hoje em dia? Cada um tem uma situação, uma solução. É difícil. Por exemplo, Xangai tem um canal próprio para divulgar, para comunicar, para se relacionar, com a rede social própria para poder fazer, da forma que os chineses, dada a sua cultura, fazem. Então, assim, todos estão preocupados e buscam soluções integradoras, inclusive com os meios de pagamento que podem também ser consequência dessas implementações. Então, quer dizer, Londres tem uma modernidade no meio de pagamento, fez lá o Oyster, já aposentou, já se criou um novo sistema, Nova York agora faz com o Omni. Então, enfim, é buscar essas soluções, porque muitas vezes nós não precisamos inventar nada, a gente precisa entender como funciona, copiar aquilo que é bom, copiar aquilo que é funcional, produtivo, eficiente, para poder trazer para cá. Iguais às obras. As obras, obras de engenharia, elas estão no mundo inteiro, seja na Europa, seja na China, seja no Japão. Então, quer dizer, como que nós fazemos obras mais eficientes? Como que a gente constrói mais rápido e com menos custo? Então, assim, adotar aquilo que funciona, tentar trazer para cá. E o que ainda pode ser melhorado, inovado, como eu te comentei, e como comentar todos aqui, dessa relação de um possível, que a gente dedica dia a dia para implementar, de um aplicativo que vai dar a informação melhor, mais eficiente, mas também vai dar a oportunidade de eu relacionar, de eu saber e de buscar informar de uma maneira também mais transparente com o meu cliente. Obrigada. Bernardo, tem uma pergunta aqui diretamente para você, mas acho que o Rodrigo também poderia comentar, e o Alexandre também, se quiser. Como a Whirlpool inova na seleção de mão de obra e promove diversidade na empresa? É um aspecto também da inovação que a gente falou pouco aqui, né? Diversidade é um dos nossos valores na Whirlpool também de muito tempo. Como a gente inova na seleção, acho que a Whirlpool tem são vários, né, várias ações. Mas uma que é muito importante, por causa de uma carreira diferenciada que tu tem depois, a possibilidade de ter depois, é o nosso programa de trainee. A gente tem programa de trainee há muitos anos, é um dos mais antigos do Brasil, extremamente eficiente. O número de candidatos ou de aplicantes é gigante. E a gente consegue, ao longo do tempo, selecionar as melhores pessoas. E o nosso histórico a gente tem diretores, ou seja, pessoas que começaram como trainee, hoje são diretores da empresa, depois de 10, 12, 15 anos de empresa. Então, mão de obra qualificada, o programa de trainee é um bom exemplo. Quando eu falo de mão de obra mais operacional, que a gente chama dos blue collars, a localidade onde a gente está inserido e a função que a Whirlpool tem naquelas localidades, falando mais especificamente Joinville, Rio Claro, Manaus, não só, mas mais especificamente essas localidades, a gente ajuda muito no desenvolvimento de mão de obra. Tem uma parte da mão de obra que ela é sazonal, então eu tenho o pico de produção e vendas, depois eu caio, e eu preciso ter mão de obra qualificada quando eu tenho esses picos de produção, e, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir, de alguma forma, não deixar essas pessoas ocupadas, mas que elas tenham outras coisas, outros tipos de rendas, ou outras coisas a fazer, quando eu não tenho essa alta demanda. E isso casa com outros projetos que a gente tem. Então, tenho isso que eu tento endereçar da melhor forma possível a minha mão de obra, mas eu tenho projetos de empoderamento feminino. O Consulado da Mulher é um excelente exemplo disso, que existe, sim, muito nas comunidades onde a gente está, mas é um projeto a nível de Brasil, onde eu pego mulheres e ensino elas a gerenciarem um negócio, seja ele simples ou seja ele mais complexo. Também é um projeto de muitos anos e que tem mudado a vida de muitas mulheres. Já ganhamos vários prêmios com o Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher é Consul, que é uma das nossas marcas, ao lado da mulher. É isso que daí tornou-se o Consulado da Mulher.
Eu acho que são exemplos do que a gente faz para atrair. Tem falando, né, da inovação, uma nova geração chegando, e que fala muito com as questões de agile, de squads, ou seja, agile é uma forma mais rápida de chegar à solução de problemas com baixa complexidade. Squads são esquadrões, entre aspas, ou seja, times menores, onde tu tenta angariar pessoas com diferentes capacidades para solucionar, de novo, problemas de uma forma mais rápida. Este novo modelo é a forma que a gente consegue atrair e reter talentos para essa nova realidade. Ou seja, não necessariamente eu tenho pessoas que são carteira assinada, meu funcionário, etc. e tal, mas que ajudam na solução de vários problemas da empresa, com uma boa remuneração, mas de uma forma por períodos menores. E tem funcionado muito, e é a forma que a gente vai tentando se adaptar a essa nova realidade. A realidade do emprego, como a gente conhecia 10 anos atrás, ela não vai ser a mesma coisa daqui a 2 anos. E a gente já sente isso na nossa empresa. Então, como eu consigo atrair os talentos que eu preciso para continuar inovando os meus produtos, os meus serviços, frente a uma pessoa que não necessariamente eu quero ser empregado da tua empresa? Como eu consigo chegar num meio dessa conversa e tirar o melhor disso, o melhor para a empresa e o melhor para a pessoa? Porque, senão, também eles não vão. Isso daí é importante. Quando a gente fala de talentos, aquela necessidade de ser empregado, etc. e tal, ela não existe mais para essa porção da população. É importante deixar isso claro. Rodrigo, você gostaria de comentar, assim, talvez também falando um pouco de como que a diversidade, pluralidade de ideias e de visões e de mão de obra, assim, um pool mais diverso de mão de obra, contribui para a inovação? Se contribui, o que vocês têm feito na Coca-Cola? Vou complementar, eu acho que tem muita... Eu lembro de algumas histórias, né, de alguns casos. A gente tem na Coca comitês de diversidade, inclusive teve ano passado uma história que foi curiosa, porque ninguém esperava. No início foi visto como uma crise, depois foi visto como oportunidade. Tem um comitê de diversidade que, no dia do orgulho LGBT, fez uma linha, um número pequeno de Coca-Colas, escrito, essa Coca é Fanta. E dentro da latinha realmente era Fanta. E todo mundo chegou para trabalhar, só que isso era algo interno, era só para o prédio ali, os funcionários. E quando todo mundo chegou para trabalhar, né, essa Coca é Fanta, tomava era Fanta, aquilo lá virou, o pessoal começou a tirar foto, né, postar. Isso teve mais de 100 milhões de compartilhamentos, ganhou prêmio em Cannes, assim, custou 10 mil reais. Mas era uma ação do comitê de valorização, né, e isso acabou virando uma série de prêmios das campanhas. Atlanta ligou para saber o que estava acontecendo, tal, mas assim, do quanto tem esse comitê, ele é muito ativo, ele tem acesso direto à presidência e discute políticas, discute planos, estratégias. Hoje a Coca, 40% do cargo de liderança já é mulheres. Eu acho que aí a Coca tem uma separação que existe a Coca-Cola Brasil e os fabricantes. Então, a Coca-Cola Brasil, se a gente está falando de 300 funcionários, tem toda essa questão de ações afirmativas, de comitê, de contratação. Mas o que eu acho legal falar não só de contratação, é falar de avaliação. Né? Hoje, todos os funcionários, todos os colaboradores, eles são avaliados pelo what e pelo how. Então, não adianta o que eu faço ou que resultado eu entrego, porque eu também sou avaliado na mesma medida pelo como eu faço e como eu entrego. Então, não se sustenta ou não se cria. Com isso, você evita, na companhia, aquela pessoa que é individualista, que cria fofoca, que cria intriga. Então, assim, todo mundo também é avaliado pelo quão é parceiro, time, constrói junto. Isso também é avaliado no mesmo nível de peso do que a sua entrega, do que o seu resultado. E aí tem programas, assim como o Consulado da Mulher, um programa que eu acho que é bem interessante, que está fazendo 10 anos agora, é o Coletivo Jovem, era antigo Coletivo Coca-Cola, a gente mudou para Coletivo Jovem. Hoje, esse programa já formou 200 mil jovens, né, de baixíssima renda, baixa renda no Brasil, hoje
parceria com 75 ONGs. E o legal é que não é só formou, formou para o emprego, para a empregabilidade. E a Coca-Cola, o sistema Coca-Cola, não só ela contrata, mas ela chama Subway, Cinemark, Pão de Açúcar, McDonald's, ou seja, todos os seus key accounts, né, seus fornecedores, seus clientes, hoje são 200 parceiros de empregabilidade, e o resultado disso é que desses 200 mil jovens formados, 230 agora em 10 anos, 60 mil estão empregados. Então, é um foco no resultado e não só no meio. E aí, claro que eu posso dizer mais por Coca-Cola, assim, e aí eu não tenho ainda... Eu estou há 2 anos e meio. Né? Não, eu sei que Solar, que é a fabricante do Nordeste, é diferente de FENSA, que é aqui Sudeste Sul. Aí cada fabricante tem suas políticas e sua forma de fazer recrutamento, seleção, e aí diverge um pouco, né, de cada uma. Você tinha mencionado durante suas... Desculpa, você quer comentar? Durante a sua fala inicial, você falou de automação, inteligência artificial. Que dificuldades vocês encontram do ponto de vista de encontrar mão de obra apropriada para levar a cabo esse tipo de inovação e de mudança? Acho que também, talvez, secretário, se pudesse falar também do ponto de vista do setor público, né, de como atrair esses talentos e pessoas com a formação adequada. O senhor mencionou aí, por exemplo, que nesse processo do aplicativo vocês estão tendo que partir para uma solução própria, né, de desenvolver como fazer isso e se essa questão da mão de obra, da formação, é uma barreira muito significativa à inovação no Brasil. Acho que sobre isso a gente tem trabalhado com atores que são referência em ecossistemas específicos. Então, por exemplo, essa chamada agora Beyond Packaging, né, para soluções de inovação, inovações em materiais, em reciclagem, em materiais, isso a gente está fazendo com uma empresa InnoScience e com a Startse, né, que tem já um histórico, um relacionamento, um track record com esse mundo da academia e de startups. A mesma coisa a incubadora interna. Então, a gente tem trabalhado, buscado esses talentos, né, muito em parceria com atores que já são ali referência e já têm uma relação com essas comunidades. Nem sempre a gente trabalha isso contratando, às vezes co-desenvolvendo ou contratando externamente também. Acho que isso um pouco responde um pouco da sua pergunta. O Bernardo falou um pouco disso também, né? Não sei se você gostaria de... exatamente, tem Inovabra, tem o Cubro, tem de novo universidades, mas hoje a gente está conseguindo a mão de obra que a gente precisa, mas dessa forma específica. Acho que o Pierre falou no debate anterior que a gente tem muito mais bacharéis em direito do que pessoas formadas em tecnologia de informação. Necessariamente, no futuro próximo, a gente vai ter que ter advogado trabalhando com tecnologia de informação, porque senão vai faltar gente. De novo, por hora, eu acho que a gente está conseguindo suprir tudo que a gente precisa. Para algumas coisas, sim. Mas tem muitas coisas que também, para a nossa indústria, eu acho que é muito honesto dizer que a gente precisa do amadurecimento dos consumidores. A gente precisa de uma nova onda no Brasil de desenvolvimento. Ou seja, a gente está em volumes de venda de 2008. Ou seja, essa recessão também ela atrapalha um pouco a gente pegar uma atração maior quando a gente fala de inovação. Então, sim, quando isso voltar, e vai voltar, vai faltar gente. Não tenha dúvida. Bem, Érica, no meu caso acredito que seja uma circunstância de transição. O setor público, acredito que eu sou fruto desta transição, porque não sou do Estado de São Paulo, não sou aqui, não tinha ligação absolutamente nenhuma com o Estado do ponto de vista de gestão, venho do setor privado, mas estava no setor público, e realmente é um momento de transição dessas possibilidades, mas vai muito ao encontro daquele que é o gestor mandatário
do Executivo. Seja a Prefeitura, que são 5.570 realidades completamente distintas, seja os governos dos estados, que são 27 realidades distintas, ou seja o governo federal. Então, assim, você aliar a capacidade técnica, né, de ter ali pessoas que consigam produzir resultado com a sua condição de circunstância. Você tem os servidores efetivos, que no caso, a exemplo do metrô, nós temos buscado reconhecer, abrir processo, abrir programas, abrir projetos para que a gente escute gestores na estação, desde o segurança, desde aquele da limpeza, que consiga trazer projetos que sejam da real necessidade daqueles que utilizam no dia a dia, mas é um momento de transição, para que a gente consiga realmente o setor público, dada também as peculiaridades do setor público, porque você sentar na função que eu estou sentado hoje não é fácil. Você tem uma remuneração comparada com o setor privado, uma remuneração pouco atrativa e um risco muito elevado, porque na empresa privada você não responde criminalmente pelos seus atos, você não tem os órgãos de controle que estão, é claro, podendo atribuir as situações que sejam certas ou sejam erradas. É claro, a gente tem que saber muito bem dividir. Então, são desafios muito grandes. Então, assim, eu lido no dia a dia, nessa função que eu estou nesse momento, com obras paralisadas, com empresas de operação lava-jato, com situações muito complexas, que muita ou grande parte das vezes não conseguimos atrair pessoas que tenham capacidade técnica, mas que se dispõem a se arriscar a estarem no setor público para contribuir, certo? Pelo caso da remuneração e pelo caso do risco que ali dentro da sua função está embutido, porque são situações adversas, são circunstâncias do momento. Então, quer dizer, esse momento é uma transição para que eu acredito que a gente possa profissionalizar o setor público e conseguir atrair, sim, as pessoas que têm a capacidade para exercer as suas funções. Então, assim, dentro do Estado, são realidades completamente distintas em cada área. Então, assim, o metrô tem uma realidade, a CPTM tem uma outra realidade completamente diferente, muito assim, aquém, né, muito necessário de se fazer essa transformação, mas é uma visão que a gente vem, acredito eu, aprimorando, até do ponto de que seja atrativo, vale a pena para um profissional formado, altamente capacitado e qualificado, se arriscar a estar na função pública, porque ela é temporária, é claro, e tem todos esses riscos embutidos. Só para finalizar, já estourei o tempo, mas vou tomar a liberdade de fazer essa pergunta, porque apareceu esse tema no painel anterior e é um tema recorrente quando a gente faz entrevistas, seja com pesquisadores, seja com especialistas, profissionais do setor público, que é isso que você falou do erro, né, do peso do erro, do risco, assim, como reduzir isso no caso do setor público do Brasil? Você vê um horizonte para isso? Você falou, respondo criminalmente, né, dependendo do que você está assinando, assim, isso é uma barreira muito séria e você vê encaminhamento para isso? Eu acredito, Érica, eu estive até aqui na Folha, comentava mais cedo, né, na semana passada, discutindo acordos de leniência, né, colaboração premiada com a procuradora do Ministério Público Federal, respeitadíssima, ministro do TCU, AGU, enfim, sobre essa questão da transparência e dessa transição. É um grande desafio, porque nem sempre, eu vou te dar um exemplo meu, eu nunca tive um processo nessa minha trajetória da vida pública. O primeiro eu vim ter aqui, uma ação civil pública proposta por um órgão de controle e um processo de concessão que eu não assinei absolutamente nada. Quer dizer, eu não participei da concessão, da licitação, de absolutamente nada. Eu não assinei um papel, nada. Então, quer dizer, e fui, pela primeira vez, acionado aqui por uma ação civil pública de improbidade, com todo respeito ao órgão de controle, mas onde eu não tenho absolutamente nenhum ato neste processo. Então, quer dizer, você tem todos os riscos embutidos. E a remuneração, quando se compara com o setor privado, ela é complexa de se entender e até de se colocar isso de uma forma clara e não hipócrita à sociedade. Pelo fato de que o setor público ele foi absorvendo, né, todos os benefícios ao longo das últimas décadas e que fez com que a carreira de início ela esteja muito próxima do teto. Então, o que o Brasil precisa muito fortemente fazer é uma reformulação do setor público de modo geral, porque você não tem um servidor ganhando um salário mínimo, em muitos dos casos. O salário médio no metrô são R$ 9.700.
Então, quer dizer, você tem numa indústria como a IRPO, ou numa empresa, indústria como a Coca-Cola, salários de acordo com as suas funções. Então, quer dizer, e quanto mais você chega, né, iniciando uma carreira no setor público próxima de uma remuneração final, porque tem os benefícios, quinquênio, né, todos aqueles que estão lá embutidos naquelas legislações pertinentes, você vai ter menos servidores efetivos que são adeptos a correrem riscos, a exercerem funções. Quer dizer, se eu ficar aqui exercendo a função que não tem risco nenhum, eu vou chegar lá no teto, da mesma forma que o outro que está ali, assinando documento, assinando papel e promovendo o processo que tem todos os riscos civis e criminais embutidos. E civis são riscos inclusive do seu patrimônio pessoal. Então, realmente, são paradigmas que precisam ser quebrados, seja para a reestruturação da máquina pública em todas as esferas, e também seja pela essa responsabilização para que a gente possa atrair pessoas capacitadas, qualificadas e, é claro, com princípios éticos e morais cada vez melhores definidos. Rodrigo, Bernardo, se vocês quiserem comentar e encerrar. Eu acho que assim, tem dois, eu gosto muito desse tema, né? Tem 2 livros que eu acho que são bem necessários o Brasil conhecer mais, 2 autores. Uma chama Mariana Mazzucato, que escreveu O Estado Empreendedor, do Entrepreneurial State. E ela conta como que um iPhone, quem aqui tem iPhone? 98% das patentes de um iPhone vem de investimento público. 79% do investimento de pesquisa em Stanford vem de investimento público. Né? Então, ela quebra um pouco essa visão de que o Estado só atrapalha, que as empresas é que geram desenvolvimento, só as empresas. Mas não estou querendo aqui dizer que então é o Estado. Não, eu acho que assim, como é que a gente reduz risco? Primeiro, acho que é parando de procurar o locus de responsabilidade, quem é o culpado, quem é o responsável, quem deveria, e partir para uma proposta de parceria. Né? Se eu, Coca-Cola, se o IRPO, né, o Estado, preciso de formação de mão de obra, quero avançar num tema, né, eu vou fazer isso com a universidade, eu vou fazer isso com o Estado. Eu acho que assim, ações mais coletivas, né? Então, parceria, protagonismo e narrativa, eu acho que reduz o risco de inovar. Você não está mais inovando sozinho. A gente acho que teve na história agora da reforma da Previdência um tema super impopular. Você conseguiu construir uma narrativa que a viabilizou. Como é que aí é legal a gente estar num seminário aqui na Casa da Folha, como é que a Folha também é parte protagonista, responsável de construir essa narrativa com outros atores, não só a Folha, com grande empresa, academia, pequena empresa, para construir uma narrativa de valorização e que mostre o impacto e os resultados da inovação, inclusive com o Estado. Né? Eu acho que essa coisa, achei bem legal a fala da Fiocruz, não é o Estado ou as empresas, é o Estado mais as empresas, mais a universidade e mais a gente conseguir, como sociedade, ver que isso é importante. Então, acho que esse protagonismo, agir em parceria e construir uma narrativa coletiva ajuda a reduzir risco e ajuda a trazer resultado para todos. Né? A gente aqui está em setoriais, organizações diferentes, mas todo mundo mora no mesmo lugar, tem filho, quer um futuro melhor, enfim, tem que gerar resultados que tragam mais prosperidade para todos. Então, acho que tirar um pouco as caixas, né, e os como é que fala? As caixas organizacionais ajudam a construir soluções mais coletivas e robustas. Só para finalizar, eu acho que, perfeito o que o Alexandre colocou, mas eu acho que um Estado cada vez mais próximo da iniciativa privada tende a minimizar tanto a exposição, e eu acho que tende a minimizar as diferenças de remuneração, de qualificação, de ter uma construção de carreira que seja muito mais coerente, mais próxima da iniciativa privada do que do público. Mas isso é uma jornada, isso não acontece em 1 ou 2 governos, é uma questão muito mais longa. E lembrando que, como a gente fala de mandatos, a gente está falando de a cada 4 anos, então o Estado também te dá uma experiência que a iniciativa privada não te dá. Então, se a gente olha lança um olhar do privado sobre quem teve experiências públicas importantes, é uma qualificação diferenciada em alguns temas. Então, tem essa parte do investimento
de quem está lá em certas posições importantes. Então, tem prós e contras. Tá ótimo. Bom, muito obrigada, Alexandre, Bernardo e Rodrigo. Muito obrigada a vocês pela presença. E encerramos aqui. Não sei, Suzana, posso encerrar? Então, boa tarde. Obrigada. Até a próxima.